De hoje é o assunto da história de Abraão e as questões semeadas. Pode uma pessoa semear bênçãos e ao mesmo tempo semear maldições? Pode alguém, por causa de um caráter mal curado, mal construído, sair pelo mundo fazendo coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo? É essa. Quando aceitamos a Jesus, o fato de aceitar Jesus já é suficiente para quebrar as maldições da nossa vida? Feche os olhos. Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas, queremos agradecer por termos essa oportunidade de estarmos de volta nessa live. E agora, Senhor, aos Teus filhos que estão nos assistindo, estão participando conosco desta live, abençoa todos eles, onde quer que a nossa voz esteja chegando, que esta imagem esteja atingindo, toca, Senhor, na vida dessas pessoas, toca, Senhor, na doença, no problema, se o problema for com relação à família, com relação a questões de desencontro, a questões de sentimentos, ou quem sabe as questões ligadas ao vírus, ao desemprego, por causa dessa questão que estamos passando aí do desemprego. Ó Senhor, tenha compaixão agora dos teus filhos, do teu povo, dos teus servos que estão agora nos assistindo. Toma eles também como base para a tua bênção ser extensiva a outras pessoas através deles, Senhor. Que usa este momento para que a tua palavra seja ensinada e pregada, para que nosso caráter cristão seja moldado, para que nós possamos aprender mais da tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então estávamos falando sobre aquele encontro maravilhoso que Abraão teve, né? Falamos na aula passada sobre a questão da semeadura e muitas coisas que nós queremos semear, às vezes não conseguimos, e coisas que a gente não espera semear, de repente estamos semeando. Isso eu fazendo aí um paralelo com as palavras de Paulo, né? Parafraseando Paulo, quando ele diz que as coisas que ele queria fazer, ele não fazia, aquilo que ele não queria, quando percebia, já estava fazendo. Tem a ver com essa questão da gente, às vezes, se descuidar. E nesse descuido você acaba falando uma palavra que não devia falar, cometendo um gesto que não deveria cometer. E é importante que a Bíblia nos ensina que ela diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a tua ira. Ou seja, se você se irou, a própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, por exemplo, neste momento onde a gente está, eu, por exemplo, também estou sentindo o isolamento, essas questões ligadas, e não tanto o isolamento, que isso não me afeta, porque eu estou constantemente conversando com alguém na internet, mas a questão de estar limitado a não poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer, e isso sim me atinge bastante, porque eu sempre fui um homem muito despachado, sempre andei, sempre viajei, sempre fui para todo lado, mesmo com as minhas limitações físicas, e agora ficar trancado dentro de casa, tendo que depender dos outros para fazer certas coisas, isso me ataca bastante, né? Mas na hora do nervoso a gente às vezes fala uma coisa e depois reflete e aí leva em consideração. Mas infelizmente há pessoas que elas não conseguem perceber, elas não conseguem entender que aquilo que está acontecendo é uma maldição, e se ela persistir naquilo, aquilo pode se transformar numa coisa pior. Então, ouvir os conselhos, estar atento ao que os outros acham a respeito, né? Por isso que Salomão diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Então, nem sempre nós temos razão naquilo que estamos fazendo, mas é bom que a gente consulte a palavra, consulte ao Senhor, como todos os grandes homens do passado, eles consultavam ao Senhor antes de fazer as coisas. Então, o nosso jeito de consultar ao Senhor é consultar a própria palavra e os ensinos que a palavra nos mostra. Então, voltando ao nosso querido Abraão, a gente vê que do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 9 foi bênção pura. Lembrem-se que nós destacamos o versículo 4, quando ele vai, no versículo 4, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E Sara, a mulher dele, tinha 65, era 10 anos de diferença. Então ele tinha 75 e ela tinha 65 anos
Por isso que vocês precisam entender essa questão. Não eram dois jovens adolescentes, né? Então a questão do medo dele em relação à esposa está um pouco fora de contexto, mesmo naquela época onde as pessoas eram muito mais robustas, viviam muito mais tempo, mas não é uma coisa assim de assustar também, né? Destacamos esse verso 4, destacamos também o verso 7, onde apareceu a ele o Senhor, né? O texto dizia, apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja, ele viu o Senhor, além de ver o Senhor, ele contemplou, ele conversou com o Senhor, ele ouviu e viu, né? Então uma experiência extraordinária, ele entrou ali num culto glorioso na presença de Deus e sentiu a presença de Deus ali de forma tão poderosa, fez um altar grandioso e depois resolveu fazer ali a sua tenda. Versículo 9 então termina e ele vai fazer exatamente o que vem no versículo 10. E aí nós começamos a ler o versículo 10, que diz, e havia fome naquela terra. Ora, meu Deus do céu, por que esse homem está preocupado com fome na terra se ele está de cara a cara com Deus? Se ele está vendo Deus frente a frente, se ele está falando com Deus Todo-Poderoso e Deus está prometendo para ele que a descendência dele seria uma grande descendência, que a linhagem dele seria uma linhagem próspera, que ele teria filhos e esses filhos seriam em abundância, como foram, a palavra de Deus se cumpriu, porque dele vai sair, embora Ismael tenha saído de uma forma precipitada, né? Mas Isaac foi um filho e mais tarde ele vai se casar de novo com a morte de Sara. Ele vai se casar de novo com a Quetura, né? E vai ter mais 6 filhos com Quetura, e esses vão ser os midianitas, os amalequitas e tantos outros povos que vão surgir. Os midianitas vão surgir dessa união de Abraão com outras mulheres, certo? Então não pense que Abraão só teve Sara, que não foi. E o caso de Agar com Ismael, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então veja, Deus está prometendo para ele uma coisa que realmente se cumpriu, que ele seria pai de várias nações. Então se hoje você contar o Iraque, o Irã, a Jordânia, o Kuwait, a Arábia Saudita, o próprio povo ali do sul do Egito, que tem uma participação muito grande da linhagem judaica que foi para lá e se multiplicou, né? Enfim, e toda aquela outra parte do lado de lá que pertenciam a outros povos, mas que houve uma certa mistura no tempo dos juízes, todos esses grandes povos que vão surgir, que hoje se formaram nações das mais variadas, eles são descendentes do mesmo Abraão. E todo muçulmano, embora seja de outra nação, porque muçulmano é a fé, né? Então ele pode ser brasileiro e ser muçulmano, ele tem como pai na fé Abraão e como profeta ele tem o Muhammad, que no caso é o Maomé. O muçulmano não gosta muito da pronúncia Maomé, eles preferem o Muhammad, né? Então veja, tudo se cumpriu, mas ele infelizmente, quando ele sai daquele momento do culto, a primeira coisa que ele vai ver é a fome. E tendo fome, por causa da fome, ele desce ao Egito. E é aí que está, quando você sai do culto, você tem que ter muito cuidado. Você está na presença de Deus, você está numa oração no seu quarto, você está num momento de êxtase espiritual. Tenha muito cuidado, porque existe um ditado que é muito certo. Ele diz assim, ó, depois da luta vem o quê? Depois da luta vem a bonança, né? Então, vocês já sabem dessa história, a maioria sabe. Depois da luta, depois da peleja, vem, né? Depois da grande tempestade, vem a calmaria, vem a tranquilidade. Mas depois da tranquilidade também vem outra tempestade. É sempre assim. Então, vem a luta, depois vem o refresco da luta, depois vem uma luta maior sobre aquela que ainda vai ser pior. E assim a luta da gente vai, olha, de vales e montanhas, de altos e baixos, porque é essa
a vida que o Senhor prometeu para Israel, que a terra seria de montanhas e vales, e essa é a vida do crente. A gente luta um dia, tem resposta de Deus e vai passando dali, né, matando um leão por dia, como alguém diz, se referindo aí a Davi, que matou um urso, matou um leão, matou um gigante, né? Então, muitas vezes nós temos que matar gigantes para que a gente tenha sempre uma vida abençoada diante de Deus. E muitas vezes esses gigantes não estão do lado de fora. A gente às vezes acha que a nossa luta é exterior, mas a maioria das nossas lutas são aqui dentro, com a gente mesmo, que é o que vai acontecer com esse nosso querido Abraão. Veja a partir do versículo 10 do mesmo capítulo 12, o texto diz assim, ó, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar por ali. Caramba, Deus disse, vai para a terra que eu vou te guiar, a terra é essa daqui, é a terra de Canaã, não tem nada a ver com o Egito. Se Deus mostrou a ele a terra que ele tinha que ficar, para que ele foi fazer no Egito? Ficou com medo da fome. Por causa da fome, muita gente faz bobagem, por causa do medo. O medo é a causa de muita gente fazer bobagem, porque ele é o oposto da fé. Ora, se você tem dúvida, você não tem fé. Se você tem medo, é porque você não tem fé. Se a fé é a certeza, é a convicção, a dúvida é o contrário disso. E o medo é o extravasar de toda dúvida, né? A apoteose da dúvida é o medo. E o pior de tudo, quando o medo ele toma conta da pessoa, a pessoa entra em pânico. Então, existem pessoas que têm a vida cheia de pânicos, não saem de casa, têm medo de ir na esquina, vivem trancados, né? Porque estão sempre em pânico. Pânico de quê? Porque se tem Jesus no coração, tem pânico de quê? Tem medo de quê? Né? Tem que lutar contra isso. E esse medo é que mexe com o interior da pessoa, e a pessoa acaba deixando de crer. A pessoa esquece da fé, esquece do culto, esquece que Deus falou, a pessoa esquece completamente aquele momento de maravilha que teve, e aí agora, por causa do medo, começa a ficar apavorado e começa a tomar decisões erradas. E é o que vai acontecer. Olha o que diz o versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, a Sara também não tinha sido trocado o seu nome, o nome dele ainda era Abrão e o nome dela era Sarai. Disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Lembre-se que eu disse lá que ele tinha 75 anos e ela 65, certo? Então, ele disse, bem sei que tu és mulher formosa à vista. Versículo 12, será quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Olha o que ele está pensando dentro da cabeça dele. Dentro da cabeça dele, em vez de ele pensar em dar glória a Deus, porque o culto foi maravilhoso, porque Deus falou com ele, porque ele teve a visão de Deus, ele conseguiu conversar com Deus cara a cara. Não, agora ele está com medo. E ele já está colocando uma sequência na cabeça dele. Esse é o problema de muita gente, que ele não só tem medo, mas como ele também, ele direciona esse medo para uma situação de acontecimentos. Ele predetermina acontecimentos, ele predestina acontecimentos, ele estabelece regras, ele chama com a própria boca a maldição. Por isso que lá o texto bíblico diz que de uma mesma boca, pode sair bênçãos e também sair maldições. Eu vou ler esse texto mais tarde, quando chegar a hora. Porque uma mesma boca pode proferir bênçãos ou pode proferir maldições. Então, aquilo que você fala, isso pode se transformar numa verdade. Isso pode se transformar numa realidade. E é o que acontece. Ele teve medo de tomarem a mulher dele. E aí ele vai mentir dizendo que ela não é mulher. Ora, vai facilitar para que tomem a mulher dele mesmo. Por quê? Se ele tivesse falado a verdade e enfrentado a situação, primeiro que não era nem para ele ter ido para o Egito. Não tinha nada que ter ido para o Egito. Não tinha que estar com medo da fome, porque Deus disse a ele que ia guardar ele e ia dar prosperidade, ia dar riqueza, ia dar a ele tudo que ele precisava. Então, por que com medo agora descer para o Egito?
Então já é uma decisão precipitada, já é ir para um lugar onde Deus não está aconselhando. Nós temos que ter cuidado, porque Deus também tem lugares, tem lugar certo para você ficar. Você não pode ficar no lugar que você bem entende. Lembra lá de Naamã? Naamã não queria tomar banho no Rio Jordão, ele não queria se lavar no Rio Jordão, ele queria se lavar nos rios da Síria, que eram os Havana, Farfá, eram rios mais lindos, mais bonitos, águas mais límpidas, né? No entanto, a bênção dele estava nas águas barrentas do Rio Jordão, e era ali o lugar que Deus estabeleceu para a cura dele. Não adiantava ele tomar banho em qualquer outro lugar. E hoje muitos crentes estão pecando porque estão indo para os lugares que o coração deles pedem. O que os crentes querem? Querem igrejas bonitas, igrejas com poltronas confortáveis, reclináveis, igrejas com ar-condicionado, igreja que os filhos tenham uma salinha para poder brincar. Então as pessoas estão querendo comodidade, não querem andar muito, não querem pegar ônibus, não querem ir muito tempo a pé, não querem gastar gasolina para ir à igreja. Então arranja uma igrejinha qualquer, pertinho de casa, e fica ali mesmo. Não quer saber da origem, não quer saber se a pregação é bíblica ou não, não quer se envolver em muitas coisas, porque o que ele quer é cumprir um ritual. Ele vai ao culto, depois volta para casa para continuar sendo a mesma coisa que ele é. E essa é a verdade. Muitos crentes hoje são crentes apenas nominais. Eles vão à igreja, eles cumprem com o ritual e depois vão para casa. E pronto, acabou, já é o crente. Se disser para ele se ele crê em Deus, ele diz que crê. Se é para ele se ele crê em Jesus, ele diz que crê. Mas a vida dele, ela é produzida pelos próprios sentimentos e pensamentos que ele estabeleceu como regra para a vida dele. E é o que acontece aqui, ó. Então, no versículo 13, ele diz assim, ó: dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Ora, um pedido desse, a mulher que o amava, que o respeitava, que o chamava de Senhor. Olha, interessante, Sara não chamava ele de marido, chamava de Senhor, de tanto que ela o respeitava, né, nesse sentido, né? Versículo 14, e aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Olha só, onde está o teu medo? Teu medo está aqui? Então é aqui que o diabo vai atacar. Onde está o teu medo? Teu medo está ali? Então é ali que o diabo vai atacar. Teu medo está aqui? Então é aqui que o diabo vai atacar. Ah, o meu medo está na minha garganta. Eu não vou mais poder falar. É ali que o diabo vai atacar. Onde estiver a nossa fraqueza, é ali que o diabo ataca. Eu não sei se vocês já viram, mas todo tipo de animal, cachorro, mas é mais o cachorro. Se você tiver uma feridinha, ele gosta de ficar lambendo aquela feridinha. Ele gosta de lamber a feridinha. E você pode estar sendo contaminado, porque a boca do cachorro está suja, ou alguns até acham que não, que a saliva do cachorro ela pode produzir bem. Eu não sei, não pesquisei nada dessas questões, mas a questão é que ele não escolhe outro lugar. Se a pele estiver boa, o cachorro não vai lamber. Vocês se lembram do próprio Lázaro, naquele texto sobre o inferno, que os cães vinham lamber as feridas do Lázaro. Então, é bíblico, cão gostar de lamber ferida de perna das pessoas, isso é bíblico. Por que o cão não lambe a outra parte? Por que não? Porque ele vai exatamente onde está a ferida. E assim é o diabo te ataca no lugar mais sensível, onde você sente mais dor, onde você está mais suscetível, onde está mais o teu medo, onde está a tua fraqueza. É ali que o diabo ataca. Então você tem que ser forte, porque a tua fraqueza está dando possibilidade do diabo aumentar a ação naquele lugar. Então quando sai da tua boca uma palavra dessa, de profecia negativa, quando sai da tua boca uma palavra dessa de maldição, eles vão me matar por causa de você, pronto, ele já está profetizando uma maldição contra a própria vida dele e contra a própria esposa. E olha que situação vai acontecer, olha que clima vai acontecer. Será que isso estava predestinado por Deus? Deus estabeleceu isso para ele? Não, ele tomou uma decisão de sair da presença de Deus, sair do caminho onde Deus mandou ele ir e ir descer para o Egito.
certo? E aconteceu que entrando, versículo 14, viram-não os egípcios mulher, que era mulher muito formosa. E aí, no versículo 15, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na. Olha a expressão, gabaram-na diante de Faraó. O que é gabar? Gabar é falar muito bem, é dizer, puxa vida, que mulher bonita, você precisa ver. Olha, Faraó, entrou um adolescente aí, uma menininha linda de 20 anos, 25 anos, sei lá que idade seria a idade ideal para uma moça estar na plenitude da sua beleza, né? Talvez aí 20 anos, 30 anos, não sei. Eles, né? Mas Sara tinha 65 anos. Eu não acredito que de uma forma natural, de uma forma comum, se não fosse uma influência espiritual aqui, não acredito muito que eles teriam algum interesse por Sara, simplesmente por ela ser uma senhora de idade bonita, 65 anos. Não estou dizendo que as senhoras de idade não sejam bonitas, mas a ponto de alguém querer matar o outro para ficar com ela, é meio fantasioso, é meio extremista demais. Quer dizer, o grande pai na fé está dando uma demonstração aqui de infidelidade total a Deus, infidelidade total a Deus, porque Deus falou com ele que ia abençoar, infidelidade para com ele mesmo, porque está cedendo a sua própria mulher, infidelidade para com a própria esposa, que era a mulher dele, sim. Tem muita gente aí que tenta prometer, não, no fundo ela era meio irmã, ela era meio prima, ela era... Não, ela podia ser irmã legítima, mas era esposa. Esposa, sim. Ela era aquela que dormia com ele, era esposa, sim. Então, ele não podia ter dito que ela não era, porque isso é mentira, certo? Mas, olha o que vai acontecer. Gabaram-na diante de Faraó e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E aqui, muitos teólogos discutem, não, Faraó só pegou ela para ficar lá como concubina, mas Faraó não tocou nela. Aonde está a prova disso? Onde está a prova que o Faraó só pegou ela para ficar ali, para ele olhar para ela? Né? Eu não estou dizendo que ele tocou, mas também não posso dizer que ele não tocou. Há coisas que a gente não tem como saber. Agora, a reação que causa, ela nos espanta. Porque eu não tenho como afirmar que Faraó tocou em Sara, mas eu tenho como afirmar que Deus não gostou da situação. Isso eu tenho como afirmar e já já vocês vão ver. Só que, para o nosso querido Abraão, aquela mentira que parecia ser uma coisinha tão simples, vamos ficar só entre nós dois, você diz que é minha irmã e fica tudo bem, ninguém vai saber, vai ficar... é só uma coisinha boba entre nós. O que vai acontecer? A mentira vai passar a ser lucrativa. E aí é que está o grande problema. Tem muita gente que não entende que o lucro nem sempre vem de bênçãos. Dinheiro não tem nada a ver com bênção. Bênção não é sinônimo de dinheiro. Bênção não é sinônimo de bens materiais. Eu quero contar uma bênção. Eu comprei um carro novo. Tá bom, é uma bênção, que Deus abençoe nosso irmão. Quero contar uma bênção. Eu quero contar uma bênção. Jesus salvou a minha alma. Quero contar uma bênção. Jesus salvou a minha família. Jesus salvou meu cunhado, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu avô, minha avó. Jesus salvou a alma de alguém. Não, a gente agora só está contando bênção quando é coisa material. Isso não é bênção. Isso tem a ver com o que você trabalhou, tem a ver com o seu emprego, com o seu salário que pôde comprar. Deus te ajudou, Deus te amparou, Deus te abençoou, sim, mas o bem material, ele está ocupando o lugar da bênção espiritual. E isso está sendo problema em muitas vidas e em muitos lares. E o que vai acontecer? Aí vem uma parte que eu fico assim muito preocupado. É o versículo 16, que diz assim, ó, depois que ela foi tomada para a casa de Faraó, o que veio de 16? E fez bem a Abrão por amor dela. Faraó fez bem a Abrão por amor a Sara. Esse amor aí
Tá bem claro, né? Eu acho que está bem claro. Não adianta querer transformar Abrão num super-homem, porque ele não era super-homem. Nem Faraó num superdotado espiritual, porque nem servo de Deus ele era. Tá certo? Olha o que vai acontecer aqui agora. E fez bem a Abrão por amor dela, no caso da Sara. E deu a ele, olha, ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas. Cadê? Ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. O pecado está ficando lucrativo. Essa mentirinha aí até que deu certo o negócio. Deus está abençoando. Deus está abençoando porque, olha, a gente está ganhando, o negócio está ficando bom. Pastor, eu consegui um emprego fantástico. O único problema é que eu não vou mais poder ser membro da igreja, porque agora eu vou ter que trabalhar todo dia. Eu achei um emprego maravilhoso, um salário ótimo, mas eu não posso mais pastorear, eu não posso mais trabalhar para Deus, eu não posso mais ser diácono, eu não posso mais ir aos cultos, eu não posso mais fazer nada. Isso é um emprego ou isso é uma cadeia? Isso é um emprego ou isso é uma prisão de Satanás, que está tirando de você a condição de adorar o seu Deus, de fazer a obra do Senhor e de cumprir o chamado do Senhor na tua vida. Isso é realmente um emprego? Você tem certeza que isso é realmente uma bênção? Ou você está confundindo? E agora o que vai acontecer? O Abrão vai ficar bem quietinho. Aquilo que era só de passagem, enquanto a fome não acabasse, agora ficou lucrativo. Quando que pecado é lucrativo? Se pecado está sendo lucrativo, é porque é o diabo que está por trás. Não tem a mão de Deus. A mão de Deus não abençoa pecado. A mão de Deus, pelo contrário, traz bênçãos. E bênçãos, sim, bênçãos são extensivas a não passar fome, a não sentir frio, a ter onde dormir. A bênção tem essas coisas, essas particularidades. Mas riqueza material, quem foi que ofereceu riqueza material para Jesus? Hein? Não foi o diabo? Foi o diabo. Quem promete riquezas materiais é sempre o diabo. E ele pode conquistar você com essas riquezas materiais. E Abraão ficou bem quietinho, numa boa, todo contente. Só que a mentira que estava se tornando lucrativa e Abraão ficou bem quietinho, e o texto não diz como estava Sara. O texto não diz como estava o coração de Sara nessa situação. Por quê? Porque a mulher não era muito consultada. Os escritores não se preocupavam muito com as mulheres, como muitos homens hoje também não se preocupam muito com as mulheres. Eles fazem só o que bem entendem, não é? É uma atitude natural do macho, ele tomar a dianteira de fazer certas coisas. Eu também tenho essa impulsividade de às vezes, mas eu tenho sempre que refletir, voltar atrás e não, peraí, vamos ver o que a minha esposa quer. Amor, o que você acha? O que você quer? Vai fazer compra, não pergunta a ela. O que você quer que compre? O que você decide? Vamos fazer, não vamos fazer? Vamos comprar, não vamos comprar? Por quê? Senão você acaba tratando a esposa como se ela fosse uma empregada e não a sua esposa, né? Ela não é a sua escrava, ela é a sua esposa. Entenda isso, tá bom? Então, o que vai acontecer? Versículo 17, olha só. E feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ué, se não estava acontecendo nada, se o faraó nem tocou nela, por que levantou a ira de Deus? Por que Deus feriu o faraó? Agora é interessante, por que Deus não feriu Abraão? Tem certas coisas que você tem que entender. Às vezes a tua culpa está recaindo maldições sobre os outros. E você está achando que está lucrativo, porque os teus olhos só estão olhando para as coisas materiais. Quando você está ligado só em bens materiais, você não percebe a maldição de Deus que está caindo sobre todos ao teu lado. Abraão está sendo muito abençoado. Ele está recebendo ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, camelos. Oh, que maravilha! Em compensação, o Senhor está irado, o Senhor está indignado com a atitude, com aquela situação. E aí a mão do Senhor vem contra Faraó e contra toda a sua casa. Então, olha o versículo 18.
Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que fizeste? Olha só, o ímpio dando lição de moral no crente. Presta atenção, que coisa, que vergonha. Que vergonha, Abraão. Pelo amor de Deus, você é o pai da fé, rapaz. Deus falou contigo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ô, você que está me ouvindo aí, ô presbítero. Pelo amor de Deus, pastor, você é um servo de Deus, rapaz. Como é que o ímpio vai dar lição de moral em você, rapaz? Como é que o ímpio vai ter mais caráter do que você? Que caráter duvidoso é esse? Que numa situação de problema, ele mente para sair do problema. Numa situação de crise, ele usa a mentira como base para resolver um problema. Causar maldição para todo mundo, e depois você tem que inventar outras mentiras para manter aquela primeira mentira. E a mentira é contagiosa. Esse é o problema. Um pai que resolve os problemas com mentira, ele vai passar isso para os seus filhos, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, em nome de Jesus. E aí ele disse assim, ó: que é isso que me fizeste? Por que não dissestes que ela era a tua mulher? É uma pergunta que ele está fazendo ao Abraão. E o Abraão já deve ter ficado calado, com cara de tacho, como quem diz, como é que ele descobriu? Poxa, ninguém sabia. Quem foi o traidor? Quem foi o linguarudo? Quem foi o fofoqueiro que foi contar isso? Quem foi que foi falar isso? Não tem linguarudo, não tem fofoqueiro. É o Senhor que não admite maracutaia. Deus não admite que você lucre com o detrimento dos outros. Deus não admite que você tenha vantagens financeiras, de bens materiais, em cima do sofrimento dos outros. Isso é contra a palavra de Deus, sempre foi e sempre será. Aprenda isso em nome de Jesus para que a tua vida seja abençoada. E agora o que vai acontecer? Ele diz no 19, que é isto que disse? Por que não disseste à minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Olha o que ele está dizendo, versículo 19. Por isso a tomei por minha mulher. Tá certo? Então me perdoem os que defendem que não houve pecado aqui, porque houve vários pecados. Desde o momento que ele sai da presença de Deus, já sai do caminho que ele tinha que ir para descer para o Egito, já começou o pecado ali. Já começou o pecado ali na desobediência. Certo? E agora vem a mentira, vem um comportamento maligno de querer trocar a palavra de Deus por bênçãos e trocar as coisas materiais pelas espirituais. E agora o que vai acontecer? Ele vai e diz: toma aqui a tua mulher, vai-te. E o versículo 20 é o mais vergonhoso de todos. E Faraó deu ordem aos seus soldados a respeito deles, para que o acompanhassem, a ele e a sua mulher, para que levasse com ele tudo que tinha. E os soldados levaram ele embora para ter certeza que ele ia embora mesmo. Como quem diz, vai, leva tudo que é teu. Vai, leva as pulgas, leva os carrapatos, leva tudo que é teu. Vai de retro, Satanás, sai com tudo que é teu e larga essa vida em nome de Jesus. Porque em vez de bênçãos, Abraão foi ser maldição para o faraó. E o faraó disse, leva tudo que é teu, não quero mais de volta, não quero mais os camelos, está tudo contaminado, já está tudo amaldiçoado, eu não quero mais nada, leva tudo, pode levar. Veja o caráter desse homem que era ímpio. Compare o caráter de Faraó com o caráter de Abraão nesse momento aqui. E eu te pergunto, quem é o pai na fé aqui? É o Abraão. O pai na fé é o Abraão. Ô Abraão. Por isso que várias vezes você encontra a Bíblia se referindo a Abraão, dizendo, Abraão, seja perfeito, Abraão. Eu sempre li esses textos e me chamava a atenção. Abraão, anda na minha presença. Abraão, seja tu uma bênção. Deus sempre repreendendo Abraão toda vez que falava com ele. E eu não entendia bem, mas agora que eu já tenho essa profundidade nesses textos para entender, Abraão estava sendo moldado ao longo dos anos e estava difícil para aprender. Era um homem que estava difícil. E como Deus ia dar um filho abençoador, que fosse bênção para todas as famílias da terra, a um homem cujo caráter ainda precisa ser moldado. A um homem cujo caráter ainda está com o defeito da mentira. E o que vai acontecer? Abraão mente
para resolver o seu problema, não é? Então, agir por causa do medo. Abraão é tomado pelo medo e comete o erro, ele mente para o faraó do Egito, certo? A Sara era bonita e Abraão tem medo de ser morto. E então essa mentira para sair daquela situação. E aí o texto continua. Se você perceber direitinho, Deus está irado com essa situação. Agora, veja o texto a seguir que eu quero ler com vocês, porque o texto vai escrevendo algumas coisas, nós estamos lá no capítulo 12, vai acontecendo várias coisas, e 25 anos praticamente vão se passar, até chegar ao capítulo 20. Então, quase 25 anos, porque é um ano antes de nascer Isaac, um ano antes de Sarai engravidar e ter o seu nome trocado para Sara. Abraão já tinha seu nome trocado para Abraão. Agora, quando nós vamos ler o capítulo 20, versículo 1 e diante de Gênesis. Então, veja, eu saltei do capítulo 12 para o capítulo 20, só para você perceber uma coisa. Nesse tempo, do capítulo 12 até o capítulo 20, 25 anos se passaram e Abraão, quase 25 anos, 24 anos, porque Abraão já está com 99 anos. E olha o que vai acontecer no capítulo 20, do 1 ao 11, eu vou ler agora, presta atenção, em nome de Jesus, presta atenção. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Gades. E havendo Abraão dito a Sarai, sua mulher, tu é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Veja, a Sarai já era Sara e o Abrão já era Abraão. Já tinham feito um concerto com Deus, mas não estavam ainda, oh meu Deus, adaptados. O caráter deles, 24 anos depois, ainda estava cometendo a mesma coisa. Ele vai mentir para Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã, com medo. Agora ela está com 89 anos e ele com 99 anos. Pensa, meus irmãos, pensa. E ele com medo de ser morto por causa da mulher que era bonita demais, ele mente de novo a mesma mentira. Só que nesse caso, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite, estou lendo 3, capítulo 20, versículo 3, e disse, eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Opa, nesse caso, Abimeleque já era mais chegado a Deus, Deus falava com ele através de sonho, ele toma a mulher para ele, mas tudo indica que Deus não deixou ele cometer o pecado, né? Mas Abimeleque, versículo 4, ainda não tinha chegado a ela. Olha, então ele não conseguiu. Por isso disse o Senhor, matarás também essa nação justa? Senhor, tu matarás uma nação justa? Eu não tenho pecado nenhum, eu só tomei a mulher porque o camarada disse que era irmã dele. Agora tu vê, o Abraão, 20 e tantos anos depois, ainda está resolvendo seus problemas de medo com mentira. Ele está trabalhando o caráter dele? Não, ele está vivendo a vida que ele bem entende do jeito dele. Ele não está procurando acertar seu caráter. E Deus precisa de um homem íntegro para que seja pai de todos, para que ele seja pai de grandes nações, para que na família dele seja uma bênção, para que ele seja bênção para todos. Estão entendendo isso? E infelizmente, Abimeleque vai fazer a mesma coisa, vai devolver a mulher. Então, olha o que nós estamos vendo aqui, que Abraão, já com o nome mudado, né, para Abraão, com quase 100 anos, comete o mesmo pecado, a mentira que ele mentiu lá para os egípcios, agora está cometendo a mesma mentira para os geraritas. Tudo por causa do medo. O mesmo medo acompanha esse homem por 20 e tantos anos. Ele é servo de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele sabe que Deus existe, ele faz sacrifícios ao Senhor, ele faz grandes altares ao Senhor, mas na hora do sufoco, ele fica com medo, ele entra em pânico, ele fica travado por causa do medo e o que sai da boca dele é mentiras. Isso é muito terrível, muito terrível. Por quê? Assim como, infelizmente, lá no caso dos egípcios, a praga veio,
Abimeleque não tinha culpa, né? Porque nesse contexto a mulher não foi tocada. Mas eu fico impressionado de ver o que Abimeleque queria com uma mulher de 90 anos. Era o simples fato de ter posse, era o simples fato de possuir. Bom, tem mulher bonita na área, é minha, eu sou o rei. É assim que pensavam esses ditadores do passado. Aliás, todo ditador pensa assim, né? Então, infelizmente, diante do medo, o que ele vai semear? Semear mentira. Diante do medo, o que ele vai fazer? Ele vai mentir. E aí, alguns anos depois, vamos pular para o capítulo 26, certo? E no capítulo 26, eu vou voltar aos outros capítulos depois com calma, mas eu quero que você reflita só a decisão dele, o que vai acontecer. No capítulo 26, o versículo 7 de Gênesis, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer que é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era mulher formosa à vista. Então veja, Abraão mente, o Isaac cresce vendo o pai mentir. E o que o Isaac vai fazer na hora do medo? Mentir. Na mesma terra dos Geraritas, onde o pai entrou e disse que Sara não era sua mulher, o Isaac agora vai entrar com Rebeca e vai mentir dizendo que Rebeca não era a sua mulher. O pai ensinou o filho a mentir. E Isaac vai crescer e vai querer dar a bênção, vai gostar de Esaú. E quem é que vai mentir para ele? É Jacó, certo? Então, a mentira está se repetindo. Está percebendo que essa família está precisando de conserto? Essa família está adorando a Deus, mas ao mesmo tempo está cometendo erros, cometendo pecados, cometendo coisas que não deveria cometer. E, infelizmente, essas coisas estão contrariando a vontade de Deus, estão atraindo maldições ao mesmo tempo que está atraindo bênçãos. Ao mesmo tempo que essa família está semeando bênçãos, ao mesmo tempo está semeando contendas das mais terríveis. Isso, infelizmente. Então, Isaac, filho de Abraão, comete o mesmo pecado que o pai cometeu mentindo. Ou seja, filho de mentiroso é mentirosinho. Filho de peixe é peixinho. Filho de bebum é bebunzinho. Então, esses pais que gostam de levar filho para bar, para encher a cara, entendeu? O filho, até certo ponto, vai com o pai porque ele acha que aquilo é coisa de macho. Mas daqui a pouco o filho bota a primeira bebida na boca. Daqui a pouco o filho bota o primeiro cigarro na boca. Daqui a pouco o filho faz a primeira coisa errada. E assim a vida se transforma na maldição, porque as coisas vão tomando as famílias. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os demônios não ficam velhos. Não morre demônio e não nasce demônio. Eu já falei numa live anterior, procura lá na internet, procura lá no meu canal no YouTube, a página onde eu falo sobre Satanás, o seu reino, os demônios, os anjos caídos e os demônios, eles não se reproduzem. Então não existe anjinho pequenininho, assim como não existe demônio pequenininho. Não existe filho de demônio, nem pai de demônio. Os demônios que ajudavam o diabo e agitavam os servos de Deus lá no tempo de Abraão, são os mesmíssimos demônios que estão hoje atormentando a vida dos crentes. São os mesmos demônios, porque nunca mais se fabricou demônio, nunca mais Deus criou demônios. São os mesmos, e eles têm prática de milênios de atormentar o homem, de fazer o homem entrar em pânico. Ele não sabe o que o homem pensa, mas ele tem poder de jogar um pensamento e fica frente a frente, como eu estou aqui para essa tela, observando um piscar, observando um mexer do cílio, observando o reflexo do rosto, para ver se aquele pensamento deu certo.
E aí ele vai percebendo as fraquezas desse homem. Ele vai passando a sua língua de cão nos lugares das feridas para poder perceber onde está a fraqueza. E é ali que ele ataca. Então, em uns, ele ataca por causa do dinheiro, a vida fácil, opa, tá ganhando bem, o dinheiro. Outros, ele ataca por causa do sexo. E às vezes a família é abençoada, o camarada ama a esposa, ama os filhos, mas sai igual um cachorro quando vê uma mulher no cio e vai atrás de outras mulheres e acaba se divorciando e tendo uma vida completamente perdida por causa de quê? Por causa de sexo. Outros se perdem por causa dos vícios, das drogas, do cigarro, da bebida e de tantas outras coisas, né? Infelizmente. Então, cuidado, que os pais, eles ensinam aos filhos. E eu vou repetir a mesma frase que eu disse na outra live. Se você quer que teu filho faça alguma coisa, não adianta gritar com ele. A frase, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não vai valer a pena. Não, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Enquanto você puder dar uma chinelada nele, tudo bem. Mas quando ele atingir uma certa idade, que a chinelada já não vai doer mais e que ele também já não vai estar enfrentando mais a chinelada, aí ele vai fazer o que ele bem entende, que ele aprendeu com você. Se você mente, ele vai ser mentiroso. Se você peca, ele vai ser pecador. Filho de pecador é pecadorzinho. Então, tá na hora de filho de crente ser crentinho. Tá na hora de filho de pastor aprender a ser pastorzinho. Tá na hora de filho de obreiro ser obreirozinho. Você não vê filho de cantor sendo cantorzinho? Você vê isso acontecendo. Filho de jogador sendo jogadorzinho. Então, por que filho de crente não pode ser crentinho? Por que filho de pastor e de pastora, essas coisas que me perdoem, né? Pastora é pastora por quê? Qual é o rebanho que ela pastoreia? Qual é a capacitação que ela tem? Quem deu a ela essa ordenação? Não, ela simplesmente tem condição de pagar um aluguel lá, bota lá a Igreja das Godofredas e bota lá como pastora. Me perdoe, eu não estou falando mal do Ministério Feminino. Eu acredito no Ministério Feminino e tenho pastoras das mais extraordinárias dentro do meu relacionamento espiritual, que eu considero mulheres de Deus, chamadas por Deus. Eu acredito no Ministério Feminino, sim, mas não acredito do jeito que está hoje. Hoje todo mundo é pastor, todo mundo é pastora, todo mundo é isso, é aquilo, é profeta, é vaso. Vamos lá, vaso, vaso. Todo mundo é vaso, né? E ninguém é servo. Ninguém é servo. Ninguém foi chamado para servir, todo mundo foi chamado para mandar e para receber o galardão de todos, né? Então, infelizmente, olha o que vai acontecer. O Abraão vai mentir, o Isaac vai mentir, o Jacó vai mentir, os filhos de Jacó vão mentir, e tudo isso vai se transformando numa catástrofe maior. Um abismo chamando o outro abismo, porque essa família está acostumada com mentira, né? Acostumada a mentir. No capítulo 27, Jacó mente para o pai, quando o pai diz, é você mesmo, Esaú? Quem está aí? É teu filho Esaú. Mas peraí, com essa voz, é você mesmo, Esaú? Sim, sou eu, Esaú. Chega mais perto, que eu quero sentir teu cheiro. O cheiro é de Esaú, mas essa voz é você mesmo, Esaú? Deixa eu tocar em você. Realmente é cabeludo. Ele havia colocado lá uma pele sobre o corpo para ficar cabeludo. O pai Lisa é cabeludo, realmente igual a Esaú. Mas a voz é de Jacó. Por isso que mais tarde, lá no Val de Jaboque, quando Jacó quer ser abençoado, e o anjo aparece lá, o anjo do Senhor, que é uma teofania, né? E ele diz, eu quero ser abençoado. E o anjo diz, eu não vou abençoar você, mas eu preciso ser abençoado. Então tá bom, me diga qual é o teu nome. Qual é o teu nome? E aí ele tem que dizer, meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó. Você tem que reconhecer diante de Deus as tuas imperfeições, as tuas inseguranças, os teus medos. Jacó teve que confessar que o nome dele era Jacó, que ele não era Esaú, ele era Jacó. E ele precisava ser transformado. Jacó é o que vem por trás, tentando passar à frente, tentando suplantar para ser o primeiro. Deus muda. Então, esse que vem por trás e que vai viver sempre no pé do outro, porque o outro vai estar sempre na frente, Deus muda ele agora para príncipe, primeiro, principal. Israel quer dizer príncipe, quer dizer aquele que está em primeiro lugar.
Deus pode colocar você em primeiro lugar se você reconhecer as suas necessidades espirituais. E é isso que nós temos que ver nessa família. São coisas das mais sérias que nós temos que ver, e eu quero até adiantar isso. A mentira está transformando abismos em cima de abismos, certo? E nós temos que entender isso. Vocês repararam? Abraão tinha 75 anos quando ouviu a voz do Senhor. O tempo foi embora, né? Eu tenho que parar. E aí ele leva 25 anos. Isaac só vai nascer quando ele faz 100 anos. 25 anos, porque Abraão se casa com uma mulher estéril. Aí Isaac, aos 40 anos, vai se casar com Rebeca, que era estéril. E vai levar quase 25 anos também para que nasça Esaú e Jacó. E você vai ver no texto, porque eu vou ler para você, as crianças brigando já dentro dele, uma discórdia dentro dele, uma contenda dentro da barriga da Rebeca. Era Esaú brigando com Jacó dentro da barriga, e ela ficava triste, ela não entendia por quê. Eu vou falar sobre isso. Há certos casamentos que a gente tem que pensar bem. Na aula que vem a gente vai tocar sobre isso. A pobre da Rebeca entrou para uma família e acabou que teve filhos que vão entrar em contenda a vida toda. E a mentira vai ser sempre mentira na vida dessa turma toda. Aí o Jacó vai gostar de Raquel, que era estéril. Caramba, a Sara era estéril, a Rebeca era estéril, a Raquel era estéril. Será que essa família não está percebendo que as coisas estão se repetindo demais? Será que essa família não está percebendo? Ninguém está acordando para Deus para entender que o avô fez uma coisa, o filho fez uma coisa, e agora o neto está fazendo. Está todo mundo cometendo as mesmas coisas. Ninguém vai transformar. Ah, não, eu quero ser assim. Meu avô foi assim, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Eu sou mesmo assim, eu vou viver assim, e ninguém tem nada com isso, eu vou viver do meu jeito. Não, não é assim que a gente tem que fazer as coisas. A gente tem que entender a palavra de Deus e consertar o caráter da gente, ou transformando a nossa forma de entender e de ver e excluir, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aprenda a amar, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, chegamos ao final e eu quero convidar a vocês para amanhã nós continuarmos por aqui. Nós vamos continuar falando a respeito desse medo que estava no coração de Isaac, que vai passar também para seu filho e consequentemente, para toda a família, até chegar em José. Como quebrar isso? Nós vamos aprender com José, que sofreu muito, mas conseguiu quebrar muitas maldições na vida deles. Que Deus abençoe vocês, vamos orar. Todos que precisam de oração agora, fechem os olhos. Você que me ouviu e tem, quem sabe, alguns problemas para resolver na sua vida espiritual. Quem sabe você precisa de aconselhamento. Se quiser, me procura lá no Messenger. Em particular, ninguém vai ver no Messenger. Se inscreva lá na minha página e converse comigo pela página. Não precisa botar aqui diante de todo mundo para você poder se expor comigo no Messenger, né? A gente orar junto, quem sabe um aconselhamento, ler a Bíblia juntos, para a gente conquistar essa forma errada de vida, para que a forma certa passe a comandar. Então, em nome de Jesus, pense nisso, muda as tuas decisões, muda a tua forma de ser e de pensar, lance fora todo o medo e aprenda a ter fé, porque o servo de Deus vive pela fé. Pela fé, é a fé é que salva, é a fé. O justo viverá pela fé. E a fé é a certeza do que não vê. Vou para onde, Senhor? Vai andando, eu não vou te guiar. Então peraí, eu vou dar um chega ali no Egito e depois eu volto. Não, não é assim. Você tem que permanecer no caminho, na direção que Deus estabeleceu para você. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, onde tua palavra foi lida, e mais uma vez nós falamos acerca de algumas realidades, Senhor,
que muita gente não vê porque não quer ver, outros, infelizmente, não querem aceitar, que os homens da Bíblia são homens como todos nós, falhos, são homens que foram usados pela tua compaixão e misericórdia, mas que ao longo do tempo aprenderam e se converteram e negaram esse lado mal, esse lado humano, esse lado diabólico que faz com que o velho Adão volte a pecar. Ó Senhor, está diante de ti agora uma grande multidão de pessoas que estão ouvindo, de pessoas que já chegaram e já compartilharam, e já viram, e já curtiram, ou quem sabe apenas deram uma visualizada. Alguns permaneceram. Toca nessas vidas, Senhor. Toca na vida destes teus servos, toca na vida destes teus filhos que estão agora comandando as igrejas. Senhor, já chega de escândalo, já chega de um evangelho distorcido, já chega de tanta gente falando tanta coisa a respeito da Bíblia, quando na realidade eles só estão pregando, na maioria, heresias, Senhor. Estamos precisando de obreiros, estamos precisando de lideranças espirituais que possam conduzir o povo às correntes de águas cristalinas e a campos verdejantes que são a tua palavra. Ensina, Senhor, esses teus filhos, a todos nós, a falarmos aquilo que pregamos, a pregarmos aquilo que somos, a sermos o que falamos, a vivermos o que pregamos, a vivermos uma vida de verdade, Senhor. E chega de mentiras, nada de mentiras, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, quebra todo esse tipo de maldição, de mau caratismo, de gente que vive na hipocrisia, de gente que vive na mentira, de gente que vive na discórdia, na contenda, na insatisfação, gente que vive sempre contra tudo, gente que nunca concorda com nada. Não, Senhor, nos dá uma igreja unida e capacitada na tua presença. É o que nós te pedimos agora. Abençoa esse teu filho, abençoa essa tua filha que está com problema no casamento, com problema na sua saúde. Toca, Senhor, em cada um deles agora, com a tua mão de bênçãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, chegamos ao final. Quero desejar a você uma boa noite, que a paz do Senhor esteja no teu coração. Vamos dizer o nosso lema? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus te abençoe e amanhã eu estarei aqui para falar de Abraão de novo, porque nós vamos aprender muito mais com a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus te abençoe. Uma boa noite de sono. A paz do Senhor. Fique com Deus.